Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. E aí, erros de bastidores aconteceram. Agora vai. O tema da mensagem é: sua vida está organizada? Em Lucas 9, 10 a 17. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao souberem, seguiram-no. Aconselhando-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhes vos mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Aqui estamos falando do primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Então aqui Jesus regressava de uma de suas viagens e aquela multidão o acompanhava. Ele os ensinava, curava os enfermos, como diz o texto. E o normal foi o que os apóstolos fizeram. Quando a noite foi chegando, o dia foi cessando, fala: mestre, se despede do povo, manda o povo embora, que nós estamos num lugar deserto. Não temos como cuidar, acolher ou dar do que comer para essas pessoas. E Jesus, sendo Jesus, ele fala: dê de comer ao povo. Só que os apóstolos falam: mas mestre, nós temos 5 pães e 2 peixes. E o texto fala em 5.000 homens. Estamos falando em aproximadamente mais de 15.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Como que 5 pães e 2 peixes vão alimentar essa multidão? Mas nós estamos falando de Jesus. Só que o que me chama a atenção, mais além desse texto, estávamos em uma viagem recentemente e estávamos em uma igreja em Belo Horizonte. Um pastor, ele ministrou rapidamente sobre esse tema, e esse tema fez muito sentido para mim, porque quem me conhece, quem anda ao meu lado, sabe o quanto eu falo sobre multiplicar, sobre organizar as coisas. Me chamam de chato, né, Douglas? Pelo meu excesso de organização para algumas coisas. E aqui Jesus traz exatamente o que eu penso. Por mais que é uma análise um pouco, vamos chamar, superficial do motivo exato desse texto, mas eu quero trazer um contexto que se encaixa naquilo que eu entendi e que aquele pastor em Belo Horizonte me fez olhar de uma forma que eu talvez não tinha visto. Porque às vezes analisamos as coisas só na profundidade do que está ali, mas fez um sentido para mim, que é: não existe como multiplicar sem organizar. Organização traz multiplicação. E a segunda coisa: quem divide multiplica. Por que o Tiago está falando isso? O texto diz que antes de qualquer milagre, ele pede para que organizem o povo em pequenos grupos. Ele não fez nada até ali. Ele não prometeu fazer nada. Ele apenas diz: organizem o povo em pequenos grupos. Quando isso acontece, ele pega os pães e os peixes, reparte. Ele pega os pães e os peixes, fala com o Senhor, reparte
e dá aos discípulos para que sirva o povo. O que eu entendo? Ele primeiro organizou, ele dividiu e depois multiplicou. Ele poderia ter feito o primeiro milagre e depois separa o povo e dá. Então, é o que eu entendo como princípio de multiplicação. Não tem como você multiplicar se você não organizar. Como está a sua vida? Você tem uma vida organizada para que as bênçãos se multipliquem sobre a sua vida? Aqui eu não estou falando só da multiplicação de bens ou de multiplicação financeira. Não. Eu estou falando de multiplicação de prosperidade. Multiplicação de bênçãos, de milagre. A desorganização te afasta dos milagres. Você esquecer que você é um distribuidor e ser apenas um acumulador de coisas, acumulador de bens, de finanças, te afasta dos milagres. Você tem esse entendimento de não ser um acumulador, de ser um distribuidor? Seja um distribuidor mesmo de finanças, um distribuidor de bens, um distribuidor de bênçãos. Ou você acumula tudo para você? Se eu estou bem, os outros, cada um se entenda com Deus. Eu já escutei isso. Eu busquei, eu orei, eu fiz jejum, fui abençoado. Se ele não é, problema é dele. A sua vida, como está a sua vida? Você tem uma vida organizada? Uma vida regrada? Às vezes você diz assim, meu Deus, eu não sei o que acontece. Por que eu estou passando por essa situação? Às vezes uma situação financeira. Como está a sua vida financeira? Como está a organização da sua casa? Como está a organização da sua família? Aquilo que Deus tem te dado, te honrado, você tem acumulado ou distribuído? Dividido. Hoje, a gente acaba viajando e conhecendo muitas pessoas. E é muito triste quando conhecemos pessoas que ainda têm aquela prática do acúmulo, do crescimento pessoal, patrimonial, financeiro. E muitas pessoas próximas, às vezes sangue do sangue, passando necessidade. Sangue do sangue precisando de uma ajuda. E aquela pessoa está estocada de financeira, de propriedades, de ganhos, às vezes usando o próprio evangelho para ganhar. E não é capaz de cuidar, abençoar ou dividir com alguém próximo o sangue do seu sangue. Como será que Deus olha para essas pessoas? Quanto tempo irá durar todo esse acúmulo? E sabe, eu acredito que mais importante de quanto tempo vai durar esse acúmulo, as pessoas se limitam a se preocupar com 70, 80 anos. E a eternidade? Será que o nome dessas pessoas vai estar no livro da vida? O que você tem feito com aquilo que você recebe dos céus? Acumulado ou dividido? Você tem organizado? Eu insisto em dizer que a organização te leva mais próximo do milagre. A organização te leva mais próximo do propósito. Então, o que fica aqui para nós, o que eu gostaria de dividir com vocês é: entendam, nós não somos um acumulador. Nós somos um divisor. Divida tudo aquilo que você recebe dos céus. Seja tempo, saúde, seja financeiro. Não permita que o inimigo te faça, às vezes, adorar um Deus que não seja o nosso Deus. E muita gente, quando a gente fala de dinheiro, se escandaliza. Porque dinheiro é algo que assusta. Ainda mais no meio cristão, nas igrejas, independente da religião. Não estou aqui falando por religião. Estou falando do cristianismo, das pessoas que professam esse Deus que eu acredito. Não vamos deixar que a gente, em vez de adorar o nosso Deus, a gente adore Mamon, o Deus do dinheiro. E, infelizmente, hoje, as pessoas estão mais preocupadas em reter do que distribuir. As pessoas usam do evangelho para reter
e não cuidam nem do seu próximo. Isso para mim não é evangelho. Isso para mim não é aquilo que eu aprendi nas escrituras, aquilo que eu aprendo com a minha família e igreja. Não é o discipulado que eu tenho diariamente e não é o evangelho que eu prego aí fora. Por isso, hoje, eu peço que vocês pensem o quanto vocês distribuem aquilo que recebem e o quanto vocês organizam para multiplicar. Nessa noite, eu oro pela sua vida. Eu oro pela organização das suas finanças. Eu oro para que o seu coração se encha e transborde com coisas multiplicadoras. Que a partir de hoje, a sua visão do próximo, ela seja uma visão ampla e que você entenda que não levamos nada dessa terra, a não ser aquilo que as nossas ações demonstram aos céus. Seja reconhecido quando chegar no céu. Por isso, organização traz multiplicação. Quem divide, multiplica. Eu oro pela sua vida. Eu declaro bênçãos dos céus. Eu profetizo as melhores e maiores bênçãos sobre a sua vida e o seu coração. Não desista. Deus é contigo.